Bom, hoje nós estamos recebendo a arquiteta Cissa Gorski, formada há quantos anos? Essa é a primeira pergunta. Qual foi essa formação? Formada em 76. Formada em 76, no Mackenzie, trabalha na área de arquitetura paisagística praticamente todo esse tempo, se não todo esse tempo. E hoje ela vai contar um pouco pra gente da trajetória dela. Então, a clássica primeira pergunta é qual foi sua formação? Sua formação, a gente sabe que é de arquiteto e urbanista, se foi suficiente para atuar na área de paisagismo, seus estágios, como é que você foi andando para isso? Bom, eu fiz arquitetura na FAO Mackenzie e no Mackenzie, naquela época, a gente tinha paisagismo no 5º ano. Então, se passava em branco, até o 5º ano nada acontecia. E no 5º ano, a gente teve aula com a Rosa, com o Jamil e com o Marcelo Botter, que foi um trio muito interessante. E, na verdade, nessa época, era o auge do planejamento urbano, assim. Então, o que era legal mesmo, quente, era fazer planejamento urbano. Então, o paisagismo, sei lá, quando chegou lá, a gente encarou, mas em nenhum momento eu tinha pensado nisso. Eu tinha feito estágio assim no escritório do Bratic, depois no escritório do Cândido Malta Campos. Eu fiquei um bom tempo no Cândido, acho que 2 ou 3 anos, mas muito mais vinculada ao urbanismo do que a paisagismo. E não tinha nenhuma intenção mesmo. Eu fui descobrindo um pouco a ideia do paisagismo durante o curso da Rosa e do Marcelo e do Jamil. E aí fui gostando de fazer os projetos, sabe quando você vai se envolvendo, vai descobrindo esse viés do paisagismo, mas não fazia parte dos planos mesmo, trabalhar com isso. E aí eu me formei e a Rosa me chamou para trabalhar lá, porque tinha saído um arquiteto do escritório dela, e aí ela me convidou, eu falei, bom, vamos experimentar, sei lá, nunca pensei nisso, mas... Bom, e aí entrei lá e nunca mais saí dessa história, né? Agora, eu não tinha nenhuma noção, porque eu não fui fazer um preparo de caminho, de perceber a vegetação, perceber a volumetria, quer dizer, foi uma coisa absolutamente tábula rasa. Comecei do zero, e aí os meus tutores, tinha vários níveis de tutores, mas tinha a Rosa, a Madalena, o Jamil e o Marcelo, quer dizer, eu era a trainee do escritório, então foi ótimo, porque... A Madalena trabalhava na Rosa? A Madalena, nessa época, trabalhava na Rosa. Eu dividi uma sala com a Madalena. Então, foi muito interessante que a Madalena, nessa época, acho que estava acabando de fazer o Sesc Campestre, junto com a Rosa, se eu não me engano. Assim, eram os finalmente. Então, eu comecei muito olhando o que eles faziam. E meu primeiro approach com a vegetação foi um roteirinho turístico que o Marcelo e o Jamil me prepararam para dizer, olha, em frente ao Hospital das Clínicas tem um Guapuruvu, assim, assim. Nessa rua você vai ter o Oiti, não sei o quê. Então eu ia fazendo o roteiro deles, eu ia olhando as coisas. E nessa época que era pré-computador, a Rosa tinha slides de vegetação. Então às vezes tinha que preparar os slides para mostrar para os clientes. Então com essa história de ficar olhando, selecionando slides, é que eu fui começando a entender. Ainda tinha a época da gente pesquisar os livrinhos do Blossard, que não tinham figurinha. E aí você lia aquela descrição da vegetação e ia lá na trópica, não, né, na exótica, né? Que é que branco. PB. É. Então isso era um processo super engraçado, porque na verdade foi o slide que foi me trazendo, e os roteirinhos dos outros, então eu ia começando a conhecer por aí. E fui entrando já de cara nos projetos, desde pequena escala, de apartamento, Fanny Levi, foi o meu primeiro estudinho lá. E depois eu comecei a trabalhar no projeto de Campos de Jordão. Foi a época que a estação rodoviária de Campos estava ficando pronta, o escritório do Jorge estava fazendo, e eles estavam muito preocupados com a demanda turística que a cidade ia começar a apresentar. Então a gente começou a fazer um estudo, pensando naquele fundo de vale. Então foi a minha primeira abordagem já com uma escala um pouco maior de paisagismo. Então acho que a minha formação se deu aí mesmo, no escritório da Rosa, que tinha tudo para pesquisar. Eu tive íris e víris lá no escritório da Rosa, porque eu entrei em 77, me formei em 76, e em 77 já comecei a trabalhar lá. Aí eu fiquei direto até 79. Em 79 foi uma daquelas crises bravas no Brasil, então o escritório estava numa fase de menos trabalho,
coincidiu que foi a fase que eu casei, fui para o México e fiquei trabalhando um pouco no escritório do Grupo de Desenho Urbano no México. Então, eu tinha conhecido uns arquitetos num congresso de arquitetura em 78 e quando começou essa crise, eu liguei para eles para saber como é que estava a situação no México. Ah, não, estamos cheios de trabalho, ao contrário, aqui está uma fase profícua de trabalho. Se quiser, vem para cá. E eu fui. Você foi para a Cidade do México? Para a Cidade do México. Você foi trabalhar com desenho urbano ou foi trabalhar com paisagismo? Ou... Com paisagismo, planejamento paisagístico, porque na verdade chamava Grupo de Desenho Urbano, que ainda é o Mário Shetland, né, que trabalha até hoje, tem lá o escritório dele. E eles trabalhavam em escalas muito variadas. Acho que ele se formou nos Estados Unidos, então ele tinha uma influência americana grande. E aí ele trabalhava com as várias escalas. E um trabalho que eu fiz com eles, além de raspar um pouco de planta com gilete, grudar, pestapar, aquelas coisas, estagiário, assim, eu fui fazer um trabalho que era a revitalização das margens do Rio Querétaro, que era uma cidade histórica perto da Cidade do México, e a gente estava fazendo um restauro das margens. Então, era um trabalho que tinha um pouco a ver com o trabalho que eu tinha feito de Campos com a Rosa, né, que a gente ficou trabalhando com o rio... como é que chama aquele riozinho de Campos? Capivari. Uhum. Então, tinha um paralelo muito forte, porque eram cidades meio turísticas, que tinham uma coisa histórica importante, e era uma coisa parecida, assim. E quanto tempo você ficou no México? Eu fiquei pouco tempo no escritório, acho que eu fiquei 3 meses no escritório deles. Daí, eu fiquei grávida, voltei para São Paulo e voltei para o escritório da Rosa. Aí, nessa época, ela estava trabalhando com Carajás. Então, a gente foi trabalhar um pouquinho modelos de implantação de casas, em função das declividades, enfim, aquelas áreas de habitação de Carajás, né? Então, eu trabalhei um pouco lá nesse projeto e aí fiquei sempre meio que indo e vindo lá. Depois, a gente trabalhou num outro hotel, no Hotel Senac de Campos de Jordão. Aí, mais tarde, a gente fez Shopping Tamboré, eu fiz com ela. E depois, acho que há 3 ou 4 anos atrás, a gente fez um templo budista, que não saiu do papel, e um planetário para Belém, que também não saiu do papel. Então, foram, assim, até essa trajetória com a Rosa foi sempre meio indo e vindo. Mas e nesse meio tempo você montou teu escritório? Então, nesse meio tempo quando eu saí da Rosa, eu comecei a fazer uns trabalhos sozinha, com alguns arquitetos, amigos. Que tipo de trabalho? Aí era lote urbano, né? Então, assim, casa de campo, residência. Aí fazia um pouco de arquitetura também, mas, em geral, o paisagismo era, assim, residências, sítios. Aí começaram os edifícios. Quando foi no final da década... Quando começaram os edifícios? Olha, o primeiro edifício que eu peguei para fazer foi um do Paulo Mendes da Rocha, no Guarujá, que foi em 79. Não, peraí, deixa eu fazer minhas contas. Não, 80. Aí eu fiz, na verdade, esse não era um projeto do Paulo Mendes da Rocha, era uma construtora que me chamou, que era Azevedo e Travassos, eles tinham feito um grupo de prédios no Guarujá, perto do Tortuga, já era uma coisa inclinada, uma vertente inclinada, aquela questão de vento frio e a questão da vento marinho, né? Então, uma dificuldade de plantar, salinidade. Então, eu comecei nesse. Em seguida, o Paulo Mendes da Rocha fez um projeto para eles e eu fui trabalhar nesse projeto. Lá no Guarujá mesmo? No Guarujá. E aí, nesse momento, a construtora ainda estava muito imbuída daquele espírito Albuquerque-Tacaoca, de implantações do tipo Alphaville, Toque-Toque, que é aquela coisa que passa a tábula rasa e depois vai plantando pinos e eucalipto, né? E aí, então, eles já queriam fazer isso. Não, resiste tão bem, por que não? Vamos plantar um pouco de pinos aí, vai ficar ótimo. Aí eu falei, não, isso não vamos fazer, então nós vamos chamar um botânico. Aí chamei o Luiz Emídio para dar uma consultoria. Que foi ótimo, porque eu só ficava quieta, só ouvindo, e ele segurava a onda. Então, a gente convidou o Luiz Emídio, e o Luiz Emídio veio para cá, foi para o Guarujá conosco, sentiu um pouco a coisa do vento, que é um pouco diferente do clima do Rio de Janeiro, né? Mas ele foi processando um pouco aquilo e veio com uma lista de possibilidades, assim, para a gente implantar.
Aí eu fui para lá, para o Rio, para encontrar com ele, para ver algumas coisas em loco, como é que era, um porte, conhecer melhor a vegetação. E aí a gente acabou fazendo um projeto em cima dessa consultoria do Luiz Emídio, que foi ótimo, porque não tinha contestação. Porque a primeira coisa que o Luiz Emídio falou quando ele entrou no carro, estávamos lá, nós indo lá com o engenheiro, dono da empresa, e que não queria nem muito saber esse papo de botânico e tal. Quando a gente passou em frente à Figueira da Doc Lobo, onde é o restaurante Figueira hoje, ele falou, Luiz Emídio lá atrás no banco, falou, bom, essa figueira aqui deve valer uns, sei lá, talvez $1 milhão. Né? O cara que estava dirigindo, como? Pegou no espírito da coisa, né? Transformou em notas. Aí ele falou, você imagina o que isso pode acontecer embaixo dessa árvore, uma árvore de tantos anos e não sei o quê, não sei o quê. Então, ele foi fazendo a cabeça do engenheiro até chegar lá no Guarujá, e aí ele ficou muito mais aberto mesmo. E mesmo assim a gente teve dificuldades lá, porque com toda a experiência do Luiz Emídio, ele nunca tinha tido uma experiência de plantar numa área mais fria. Então a gente teve problemas de adaptação. E você trabalhou, era um terreno inclinado, era grande? Completamente inclinado, era grande, e aí a gente... Que área? Onde era? Era atrás naquele costão, atrás do Tortuga, Sim. sabe? Tanto que toda semana morria algum pedreiro lá, iam pescar, já ficava, era uma coisa impressionante. Porque aparentemente era muito calmo, mas tinha uma ventania, um bater de ondas lá que era muito complicado. E a gente começou a olhar um pouco em volta, quer dizer, eles realmente começaram a notar o que tinha em volta, o que podia passar, porque a primeira pessoa que me deu orientação na época de plantar lá foi o Samuel, da Exótica. Mas o Samuel era muito mais pragmático nessas coisas, então ele falava, vamos pôr bambu e tal, e no fim, com isso você perdia muito, né? Porque o bambu toma conta de tudo. Era questão das tartarugas lá, né? Exatamente, questão das tartarugas. Então, a gente teve que fazer ainda uma adaptação depois do Luiz Emídio, porque era muito mais rigoroso o clima do que ele estava imaginando. E qual era o programa desses primeiros prédios? Assim, era só jardim? Não, esse era uma coisa meio atípica, porque ele era como ele estava longe da praia, ele tinha que providenciar equipamentos de lazer. Então, tinha piscina, playground, tinha fontes. Aí a gente fez um playground já bem mais elaborado, porque tinha muita rocha que saía do subsolo. Então, a gente foi aproveitando essa rocha para fazer os equipamentos de playground, sabe? Então, a gente foi tirando partido um pouco disso. E também foi uma situação que eu podia acompanhar muito de perto. Então, isso aqui propiciou também. A gente foi fazendo meio que junto o projeto e a execução. E junto com o Paulo Mendes da Rocha também. Quer dizer, foi uma coisa toda sendo feita ao mesmo tempo. Então, por um lado, isso foi muito bom. Porque a gente foi fazendo Que era, no caso, uma experiência rara naquele momento. Era. Era difícil você conseguir um tipo de projeto meio desde o começo. Era muito raro. Na verdade, a esposa do dono da empresa já era muito sensível a isso. Ela trabalha com paisagismo agora, Helena Mendes. Trabalha com execução. Então, ela já tinha uma percepção disso. E ela que estava muito interessada, ela foi meio que abrindo caminho para isso. Então, eu entrei lá não pelas mãos dos engenheiros, mas mais pela mão da Helena, que percebeu a necessidade de ter alguém trabalhando nessa área. Porque ela viu que era uma coisa complicada e os espaços eram muito grandes. Então, a gente teve... E aí, com o Paulinho, eu era meio verdinha naquela época também, né, para discutir e tal. Então, foi uma coisa mais complicada em termos de conseguir me impor. E essa pergunta, justamente continuando a pergunta, qual a dificuldade? O Paulo é uma pessoa muito difícil de trabalhar com paisagismo. E você encontrou a mesma dificuldade que outros arquitetos no começo, ou foi mais tranquilo? Não, eu acho que não. Eu acho que primeiro que ele é um monstro sagrado, né? Uma pessoa realmente que eu acho que a gente tem, que eu admiro muito, quer dizer, um arquiteto muito interessante, que tem uma articulação incrível, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tinha alguns embates, eu tinha um aprendizado com ele. Porque ele tinha uma sensibilidade muito grande também, sabe? Para entender a questão da altura das copas das árvores, onde é que ficavam. Aí ele citava a vida que ele teve na infância dele, que foi em Vitória. Então, ele ia citando coisas, sabe? Eu acho que ele tinha um repertório muito rico, ele tem, né? É um cara muito interessante. Então, por um lado, era um embate, mas por outro lado, era uma coisa que eu parava para pensar. Falava, bom, vamos ver que também, se de repente estou fazendo uma besteira,
como é que não é. Então foi muito interessante, foi muito intenso esse processo. Quantos anos demorou? 2 anos? 1 ano? Acho que 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Muitos prédios? Era um conjunto grande? Eram 2 edifícios. E aí tinha um conjunto de piscinas, tinha esse playground que a gente fez, assim, bem especial. Aí conseguimos fazer uma maquetinha para eles aprovarem, para verem a volumetria, eles gostaram. Então foi tudo uma interação muito grande com a construtora e com o Paulo. Aí chegou uma hora que o Paulo também desencanou e falou, bom, vegetação ele não estava assim tão interessado, ele estava mais interessado na questão estrutural. E tinha uma implantação já muito interessante também o conjunto, né? Foi a primeira garagem cenográfica que eu já vi na minha vida, que você entrava e aí já tinha um mar na sua frente, ele abriu, fez uma varanda, a garagem era uma varanda, o hall de entrada dos carros era realmente muito grandioso, sabe? Então ele era instigante. E em São Paulo você também começou a fazer prédios nesse momento, de apartamentos? Ou mais Olha, caro? aí eu acho que... Não, aí tinha algumas coisas mais assim, de mais de baixa renda, de média renda, mas era muito mais plantação. Plantação. É. Depois eu comecei a fazer edifícios, mas isso foi sendo sempre muito mesclado com residências e com sítios e fazendas, foi sempre tudo meio mesclado. E tanto que a minha maior experiência não é edifício, né? Tem muita coisa de edifício, mas não é das maiores experiências. Agora, essa história da área de lazer sempre foi uma coisa que me pegou sempre muito. Então, o primeiro momento em que eu trabalhei isso mais intensamente foi nesse edifício do Guarujá. E era uma época que você não tinha ninguém de playground, né, de equipamento. Tinha a Pacta. Uhum. Mas os convencionais, Leão, as coisas normais. Mas era muito pouca oferta de equipamento. Então, foi uma coisa que sempre me pegou muito. Aí, por conta dessa história de estar trabalhando sempre playground, eu acabei fazendo essas coisas em sítio, fiz algumas coisas para a FDE, projetos de escola, e aí é que veio a proposta da gente fazer o Parque da Mônica, por causa da experiência de trabalhar com equipamento só voltando de um pouco a esse lazer. prédio do Guarujá, você falou que foi um programa, como era distante da praia, era um programa até bastante complexo, tal, para térreo de Guarujá, né, ainda por cima dessa estação de segunda residência, essas coisas. E eles eram bastante utilizados? São usados? Olha, eles eram bastante utilizados no começo. Agora eu perdi um pouco o contato. Já descobri que um amigo meu comprou um apartamento lá. Mas aí também era um casal sem filho, sabe? Era um pouco atípica a relação, né? Mas ele disse que estava bem vivinho lá, o térreo. Eu não voltei nunca mais. Tropical, nativa em geral, então bastante nativas. Tudo. E com a orientação do Luiz Emílio, a gente tentou usar só nativas e tropicais e resistentes. Aí foi a primeira vez que eu fui apresentada uma clúzia. Que aí eu lembro que foi um sucesso, a clúzia não teve erro. Então ele existe a tudo, é? Ser bem disposta, né? Então foi um momento que eu comecei a conhecer uma opção de coisas que ele foi me apresentando, né? E inclusive tinha às vezes dificuldade de achar. Eu me lembro que ele especificou uma eritrina fusca que até hoje eu nunca encontrei. Você conhece, Ana? Nunca achei essa tal da eritrina. Eu acho que é da região de Petrópolis. Então a gente não achava nos viveiros aqui. Parecia que você estava falando palavrão. Então essa era das poucas coisas assim. Eu lembro que a paneira branca foi a primeira vez que eu vi também, que era difícil de achar. Então algumas coisas ele até providenciou de viveiros no Rio. E vocês testaram, teve coisa que não deu certo? Teve coisa que não deu certo. Que aí foram substituídas. O cliente entendeu que tinha esse problema. Porque como tinha essa abertura, foi uma coisa ótima. Quer dizer, eu fiquei bancando lá o Luiz Emílio, eles realmente gostaram muito. A Helena já conhecia, então ela sabia que era uma pessoa seríssima e tal. E aí, quando acontece uma coisa dessa, você percebe que não é uma questão matemática, né? Que você programa tudo e dá tudo certinho, conforme esperado. Vai entrar aquela rajada de vento sul, ele não imaginava jamais, né? Gelado, né? Então, foi até uma coisa interessante, que a gente foi conversando com ele e também checando isso, né? E como você rebateu o seu trabalho depois? Você foi Bom, isso foi uma experiência ótima, porque aí já teve um aumento de repertório que foi muito interessante. Por outro lado, quando eu fui visitar com ele, porque aí ele fez aquela tradicional visitinha ao aterro, né? Visita guiada, que você ia com um caderninho, anotando tudo, fotografando.
Então, eu também entendi uma coisa que é aquela coisa radical de não usar de jeito nenhum exóticas. No fim, eles fizeram muitas experiências no aterro, de introdução de exóticas, de clima tropical, e que tinham um desempenho maravilhoso, né? Então, eu acho que também não dá para radicalizar tanto. Quer dizer, algumas... E quando você pensa, então, em arbustos, isso fica dificílimo, né? Tem poucas... Não dá para pegar uma lista de... Tanto é que o Lorenzi tem lá um livro de arbustos, que não dá para fazer livro de arbustos nativos, né? Porque você não tem uma produção, assim, uma pesquisa desse tipo. E aí, então, acho que foi muito interessante. Por um lado, estar atenta a usar uma coisa mais de clima tropical e nativa, mas, por outro lado, também não se render completamente a esse parâmetro. E como é que você se comporta nos sítios, então? Como você fez muitos sítios, casa de campo, etc. Quer dizer, propriedades maiores, você deveria ter chance de colocar maior diversidade, vamos dizer, que uma casa. Como é que você conseguiu fazer isso mesmo? Olha, isso, por exemplo, em Campos do Jordão eu fiz algumas coisas assim. Então, na época, tinha que pesquisar os viveiros locais, né? Então, tinha... Até hoje, assim, né? Quer dizer, quando eu vou trabalhar em Goiás, ou em Cuiabá, agora, em Palmas, é uma grande dificuldade, porque você tem uma base de consulta que te indica que você pode fazer isso, 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 isso. Quando eu faço, às vezes no condomínio em Goiânia, que eu fiz a plantação inteirinha, que aí então eu vou entrando em contato com os viveiros, já tem os caras que conhecem muito, que estão desenvolvendo nativas. Quando chegar na hora do vamos ver, se eu precisar de 40 espécies lá, de, sei lá, angico preto. Não dá, tem 30 centímetros. Não dá para começar um condomínio com 30 centímetros de angico. Não vai, ninguém respeita. Primeiro o cara que constrói passa em cima, nem vê, atropela, quer dizer, você vai descaracterizando tudo. Então, muitas vezes, apesar da gente se programar, planejar tudo, chegar lá na última hora, eu tenho que mudar a especificação. Porque os viveiros têm que ter uma demanda tal para atender. Se nesse ínterim de 2 anos, que entre o começo do projeto e o término da execução, o viveiro muda o fluxo dele. Ele não vai ficar segurando aquelas mudinhas que eu especifiquei 2 anos atrás. Então, ainda assim, eu tenho que acabar mudando. Que é um retrabalho chatíssimo, trabalhosíssimo, mas que não tem muito jeito. Então, a gente já tem mais ou menos... Agora, eu tenho trabalhado com... Minha experiência de Goiás é muito presente, assim, porque a gente está trabalhando lá há anos, né? Então, tem acho que ele é agrônomo, que faz muito mata ciliar, proteção dos córregos e tal, e ele tem um viveiro. E além de ter um viveiro, ele é uma espécie de seu Walter ou Jorge, que conhece todo mundo da região, então sabe quem tem, manda buscar e tal. E ele, ultimamente, andou me dando umas listas mais mágicas, assim, falou, olha, põe isso que é de crescimento mais rápido, troca isso por aquilo. E eu tenho feito isso, tenho feito umas adaptações que ele tem me fornecido. Você falando que está trabalhando em Goiás bastante, ou em Mato Grosso, fala um pouco dessa experiência. Olha, como é que começou? Começou, a gente tem começou em 90 e... Deixa eu pensar, o primeiro parque que a gente... Acho que foi em 92 que eu comecei a trabalhar em Caldas Novas, que era um trabalho de um hotel, uma pousada, que chama Pousada do IP. E tinha uma área remanescente de cerrado bastante significativa. Tem aquela coisa das águas quentes, né? Então, o arquiteto que fez a pousada é que nos indicou para trabalhar no projeto. E aí, eu fui para lá desde o comecinho para checar a implantação dos chalés, porque, para variar, outro nosso grande problema é levantamento planialtimétrico. Ainda mais quando você tem que locar a vegetação item a item. Então, quando a gente chegou lá, na hora de locar os chalézinhos, você ia assassinando várias árvores. Então, eu falei, não, peraí, vamos mudar tudo, vamos locar um por um, ver a relação entre eles e vamos mudar a locação para preservar essas árvores. E tudo bem, tinha espaço, a pessoa chamava pousada do IP, afinal, ele estava afim de preservar, né? Nem chamava de eucalipto, nem nada. Bom, então ele estava muito aberto a isso, tanto que a gente fez várias piscinas de águas quentes e no meio de uma das piscinas tinha uma... Ai, como é que chama essa árvore agora? Enfim, era uma árvore de cerrado que nem era muito grande, devia ter assim 5 metros de altura, uma copa de uns 4 metros. Falei, não vamos derrubar essa árvore, nesse calorão aqui.
Aí eles concordaram em fazer uma ilha para preservar a árvore e tal. Eu fiquei morrendo de medo que no meio da obra aquela árvore já... Mas eles tinham uma consciência de que era um patrimônio para eles, né? Era um diferencial. Então, nesse caso, a gente começou. Foi a primeira experiência de trabalhar nessa área de cerrado. E em termos de preservação, a gente teve sucesso. Em termos de execução do plantio, tal como ele estava no papel, isso foi muito difícil, principalmente com relação a arbustivas. Com relação aos grandes volumes, até a gente conseguiu. Mas depois entrou lá um administrador, que gostava muito de jardim, e um dia eu chego lá e ele está lá com umas tuias. Falei, mas escuta, o que significa isso aqui? Não, passou um caminhão do Ceasa, a gente comprou umas plantinhas. Falei, tuia, pode esquecer, nem pensar. Na pousada de pena não tem isso. Então deu para fazer uma triagem e eliminar todas essas coisas que vinham vindo do Ceasa de clima temperado, a gente conseguiu que ele não pusesse. Mas pingo de ouro foi inevitável, né? Não teve jeito. A última vez que eu fui lá, tinha pingo de ouro assim para tudo quanto é lado. Então, você acaba não tendo tanto controle dos arbustos e forrações. As árvores até que a gente conseguiu que eles plantassem o que estava indicado e deu para trabalhar com... E aí a gente trabalha muito com pedra pirinópolis, que eles chamam lá que é pedra Goiás, então você tem várias modalidades de pedra Goiás. Então, até que foi uma experiência gostosa nesse sentido. Agora, existe a questão que eu acho que é o grande problema nosso, que é como os engenheiros, em geral, e o pessoal de obra não está adaptado a uma cultura de paisagismo. Quer dizer, para ele você fala, olha, não põe guia, não vamos pôr guia e sarjeta. Você acabou de falar um absurdo, é inacreditável. Imagina, como nós vamos fazer isso? Impossível. Então, eu acho que o Chassel sempre fala que você tem que educar o cliente, mas eu acho que não é só educar o cliente, é educar o engenheiro... O corpo técnico. O corpo técnico. Porque é uma falta de sensibilidade, eu acho que esse é o maior desgaste. Fora a quantidade de detalhe que você faz, que eles acabam não abrindo. Né? Então, eu acho que existe eu acho que essa é uma grande missão que a gente tem, de informar esse pessoal técnico que eles têm que conhecer essa realidade. Quer dizer, isso faz parte, principalmente quando você começa a pensar num Brasil voltado para o turismo, para o entretenimento, em que os proprietários visam lucro com isso. Então, quanto melhor acabado, tanto melhor. Né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, eles não percebem. É que é o fim da obra, o dinheiro acabou e o prazo está estourando. Tem esse problema também. E o que a gente tem percebido também é que, mesmo essa questão do plantio, agora eles estão começando a entender, falando, eu não vou pôr árvore de 30 a 40 centímetros. Não adianta. Vocês vão reservando essas árvores. Daqui a 2 anos a gente vai plantar, tem que estar reservado isso. Então, agora, aos poucos, dentro de uma mesma empresa, por muitos anos eu estou conseguindo que eles consigam raciocinar nesses termos. E agora eu estou propondo um seminário para eles, que eu não sei se a gente vai conseguir fazer em novembro, mas um seminário para debater a experiência interna e começar a consolidar uma cultura. Olhando para uma empresa, então. Pois é, porque esse foi o primeiro trabalho que eu fiz lá, né, em Goiás. Depois a gente fez um parque, que chamava Parque do Areião, que foi um trabalho muito bonito, mas que acabou nunca saindo também, porque foi um trabalho que envolveu uma área de educação, chamava Aldeia das Crianças. Então, a gente teve uma consultoria de uma educadora, que foi a ex-esposa do Silvio Savai, a Pel, que tinha uma experiência muito grande de educação. Então, ela foi municiando a gente para pensar esse espaço das crianças. Então, tinha uma aldeia em que a gente trabalhou com umas ocas, que tinha a ver com as ocas dos índios da região de Goiás, e cada oca tinha uma destinação. Então, tinha uma Casa das Letras, a Casa das Águas, a Casa da Música. E a gente foi fazendo um programinha que a gente foi inventando e, ao mesmo tempo, era uma apropriação ludo-científica, assim, né? E isso foi super detalhado. No fim, tinha umas invasões nessa área e eles acabaram não implantando. E agora, eu tive lá outro dia, eles cercaram o parque todo, tinha um lago muito grande, e as pessoas fazem Cooper em volta da cerca, na área externa. Em Goiânia mesmo. Goiânia mesmo. E depois disso? Depois desse, você continuar? Aí depois desse, teve um hiato, assim, e a gente começou a trabalhar com esses condomínios. Então, esses condomínios, acho que deve fazer uns 5 ou 6 anos que eu estou trabalhando em condomínios lá. E você tem a chance de trabalhar desde o começo da implantação? Desde o comecinho. Condomínios de casas.
Condomínios de E casas. você consegue colocar as questões ambientais, conservar a mata, a água, etc. Olha, eles em geral são muito conscientes dessa importância porque esse é um dos elementos de venda deles. Eles sempre buscam áreas que tenham água, que tenham uma matinha remanescente, então isso já virou... Já faz parte do... Faz parte do rol de valores Seleção a de serem agregados. explorados. É. Então, isso facilita muito. Mas ainda assim, eu tenho que me pegar com algumas questões brutais de engenharia. Assim. De repente, vai fazer uma barragem, então é uma barragem imensa com uma captação de água pluvial que parece uma cicatriz. Sabe, eu tive lá outro dia e falei, eu não acredito que a gente está vendendo uma represa no meio de uma mata e a gente tem que vender um troço desse por uma falta de sensibilidade do cara que faz os grades das ruas e captação de água pluvial. Então, o grande drama que eu acho que a gente vivencia é a questão da infraestrutura. Que eu acho que eles não têm nenhuma sensibilidade. E o parcelamento do solo é convencional nesses condomínios? Mas ou você aí consegue eu trabalhar uma trabalho, coisa mais... geralmente esses trabalhos são feitos por um urbanista, que já tem uma sensibilidade incrível, então ele vai lá, se ele não tem um levantamento muito preciso, ele já capta onde é que tem a matinha, o que ele vai explorar, então já é uma coisa muito feliz de trabalhar, sabe? Trabalhar com recuos, sem muros, etc. Isso, sem muros. Eles têm uma cultura lá, eles chamam esses condomínios, chamam jardins qualquer coisa, Jardins Madrid, Jardins Lisboa. Então tem essa coisa muito forte de vender as pracinhas e de vender as áreas de lazer. Quantas unidades em média? 300, 200? 400, 500. Eles acham que muito menor do que isso não... Em volta de Goiânia, basicamente. Em volta de Goiânia. Aparecida de Goiânia, chama essa cidadezinha que faz fronteira com Goiânia. Faz uma extensão de condomínios, assim. E tinha, logicamente, suas vantagens locacionais de impostos e... Eram, geralmente, fazendas que vão sendo loteadas. Alphaville também se implantou numa dessas lá. Então, eu acho que essa experiência tem sido interessante porque é sempre com a mesma empresa, você já vai começando a conhecer um pouco melhor como é que a empresa funciona, o que ela está querendo vender, como é que são as questões de marketing que ela está desenvolvendo. Mas, por outro lado, cada engenheiro vai tendo uma cultura. Então, por isso é que eu estou propondo agora um seminário para a gente levantar, fazer uma avaliação pós-uso do que está pronto e começar a ter diretrizes mais claras. E aí, o que eu estou insistindo muito é mudar o tipo de piso. Por exemplo, asfalto ainda é imbatível. Com aquele calor. O calor fica bom. Com aquele calor. No fim, eles ainda não puseram no papel a questão da drenagem, de você usar um piso intertravado, com guias, canaletas em meia cana, em vez de trabalhar com guias e sarjetas. Isso é uma coisa que a gente está tentando implantar, mas que ainda tem muita relutância. Quando eles comparam o preço do asfalto com o preço do intertravado, o asfalto ganha. A sorte que o petróleo está subindo, por um lado, né? A sorte. Então, começa... Agora tem uns... A semana passada a gente estava num embate lá, porque num shopping em Cuiabá, eles queriam pôr asfalto e como o petróleo subiu, o preço quase que igualou, então eles toparam por um intertravado. Mas tem ainda esses tabus muito grandes. Outra questão é irrigação. Existe uma máfia de pipeiros na região. Então, é difícil... conseguir implantar irrigação. Eles sempre têm algum manancial de água, quer dizer, seria uma coisa fácil de conseguir. Então, aos poucos, a gente está tentando entrar com alguns conceitos ambientais mais importantes. Essa noção de preservação das fontes de água, ou dos córregos, ele já tem muito clara, tanto que sempre faz parte a recuperação de mata ciliar, já tem um programinha, eles já implantam, é uma coisa bem tranquila já. Virou automática. E você tem trabalhado desde também no começo da plantação? Desde o começo. E em Goiás, Mato Grosso, né? Você está trabalhando bastante, né? Você qual a diferença que você sente de solicitação do que te pedem em São Paulo? Você sabe que às vezes eu acho mais fácil trabalhar lá do que trabalhar aqui? Por quê? Porque eu acho que aqui tem uma... Eu acho que essa questão do mercado, ela escraviza tanto o projeto de arquitetura e de paisagismo, que eu acho insuportável, sabe? Essa coisa desses cânones que você tem que seguir, da lista de itens que você tem que preencher, sabe? Então, eu acho que começa a ficar insuportável essa história, porque são dogmas incontestáveis, que você está falando com quem entende de mercado. Agora, quem é que coloca esses parâmetros? É o próprio investidor, né? Então,
Eu acho absolutamente falso esse parâmetro deles, e esse eu não concordo em absoluto. Lá não tem tanto isso. Por um lado, você tem, logicamente que você tem novos ricos, afinal a soja está naquela região, quer dizer, você tem tanto que você não percebe muito crise. Quando tem uma crise muito grande lá, as coisas continuam funcionando. Então, por um lado tem isso, mas eles têm suas casas que ostentam, lógico que eles vão sempre fazer uma coisinha mais de tendências, né? Mas eu acho que eles são mais flexíveis do que um mercado aqui, que eu acho que é muito mais cheio de... Mas o mercado aqui não influencia lá, os padrões daqui não influenciam, mas ainda tem uma certa liberdade. Eu acho que ainda tem uma certa liberdade. E esse é um grupo que atua no Centro-Oeste, é isso? No Centro-Oeste, é. Está trabalhando em Palmas também? Em Palmas O também. que você está fazendo em Palmas? Em Palmas eu estou fazendo um condomínio e um segmento da orla do lago. Para a prefeitura? É uma empresa privada, é um consórcio. Sim. Que é a prefeitura e uma empresa privada. E como eles acabaram o lago agora há 2, 3 anos, né? Eles implantaram um segmento pequeno de orla. Só que a primeira coisa que eles fizeram foi transformar numa praiazinha artificial. Isso significa matar uma opção de eliminar uma série de coisas de vegetação e introduzir areia. Você tem que estar sempre repondo, né? Porque, afinal, a maré não leva areia, não renova areia. Então, a proposta que a gente fez foi completamente ao contrário. Falou, olha, vamos encarar que isso é um outro meio que não é Copacabana, não é uma praia de Copacabana, mas que tem um incrível potencial aqui. Então, vamos trabalhar com passeios palafitados e tal. E aí a gente foi buscar um botânico de Porto Nacional, que é um pesquisador de vegetação dessa região e que nunca foi solicitado para nada. Porque o pessoal que faz planejamento em Palmas planta bastante ficus, por exemplo. Quer dizer, então tem essa cultura assimilada. E o tal do botânico ficou super feliz, porque na hora que ele foi contratado, ele falou, nunca eu trabalhei com eles. Então foi uma chance, ele foi lá e fez um levantamento florístico de toda a vegetação disponível na área, depois transformou isso num CD e já foi mostrando essas espécies que ele levantou, como é que elas são na época de floração e tal, para a gente poder vender para os proprietários aquilo que eles tinham lá dentro. E aí eles ficaram realmente muito impressionados e toparam esse conceito. Isso não dá nenhuma garantia, né? Porque não implantaram ainda. Esse trabalho vem vindo de... Mas a orla não está pronta, então? Não, nós estamos fazendo o projeto agora, estamos na última etapa deste segmento. Agora, o que a gente percebe é assim, também não tinha levantamento planimétrico muito confiável. Então, a área que eles tinham destinado, antes de eu ir para lá, a área que eles tinham destinado para as quadras esportivas, quando eu cheguei lá tinha uma mata. Falei, olha, infelizmente não vai ter quadra nenhuma, porque vocês têm um monte de espaço já que foi desmatado e a gente vai manter essa matinha. E eles acharam realmente que tinha tudo a ver, então resolveram preservar a matinha. Então, você percebe que também ainda eles estão tateando com essas coisas do levantamento. Aí a gente conseguiu que eles levantassem quais são as áreas de brejo, macega, cerrado baixo, cerrado alto. Aí fizeram todas as manchas, a gente foi implantando as coisas nas áreas de cerrado baixo e aí conseguimos manter a vegetação. Mas é sempre uma batalha, você perde um tempão nisso, né? Mesmo a contratação do botânico, nós que fizemos, eles não queriam fazer, não queriam ter gasto com isso. Então a gente resolveu marcar com isso. E, bom, estamos nesse embate, aí para um tempo o projeto que eles vão analisar e vai e volta, sabe? É muito difícil você garantir. Por exemplo, a outra questão de pavimentação. Palmas é muito quente. De novo, eles queriam colocar asfalto e falaram, é impossível, é um calor insuportável, vocês não podem fazer isso. Então, eles estavam topando de usar um piso de asfalto, mas faz uma primeira base de asfalto e depois coloca areia branca em cima, sabe? Que é uma coisa que não funciona muito bem, porque eles têm muito barro também, a cidade está em constante obra, né? Então, a ideia de introduzir o mosaico português como uma alternativa, a gente está tentando, mas é tudo muito complexo. Porque quando bate em custo, esse é o grande argumento. E o que a gente está tentando é convencê-los a fazer uma coisa que seja mais agradável num lugar tão quente assim, né?
É que a médio prazo pode valorizar, inclusive, o empreendimento dele. Lógico, é isso que a gente fica tentando, quer dizer, mas o que... Mas é a mentalidade, né, ainda de... O que funciona muito bem, um dia que eu tinha ido lá, tinha ido a Amir Klink fazer uma palestra de como se apropriar do lago e tal. Então, essa coisa de popstar, assim, funciona muito bem. Eu, na verdade, acho que a gente tinha que fazer mais era um curso de popstar para poder convencer o cliente, sabe? Tirar umas coisinhas da mala e tal, fazer uma coisa. Porque aí, só assim, você tem que ter uma... Ou a sacada do Luiz Emílio, né? Que a Figueira $1 milhão, transformar isso em números É. também acho que funciona bem. E como é que é São Paulo? Trabalho em São Paulo. Você falando... Você estava falando dos... Você tinha ido já começar a falar do Parque da Mônica, entrar na área de recreação e aí... Mas deixa o Parque da Mônica para daqui a pouco. Você está partindo do espaço externo, depois a gente vai para o espaço... Não, mas dos parques, das Sim, áreas de recreação é. infantil de um modo geral. Né? Vamos... Como é que foi? Como é que é o trabalho em São Paulo? Hoje? Olha, eu acho... Ou em relação ao que você começou, quando você começou e hoje? Acho que tem uma consciência da importância do paisagismo como elemento de venda. Então, acho que o mercado imobiliário é bem isso que ele pretende. Então, um incremento para poder vender. E eu não acho que eles tenham um comprometimento tão convicto da importância de qualidade para valer. Eu acho que é muito mais elemento de venda mesmo. Então, a consultora muitas vezes acaba trocando coisas porque ela acha que vai encarecer lá na frente. Não, então tira esse pergolado. Não vai. Fica meio cenário, né? O O domínio cenário que faz dá para depois. pôr, né? Então, você tem muito esse tipo de coisa, porque eu acho que nós ainda somos uma parte mais frágil, né, do projeto. Porque também nesse ínterim, ao mesmo tempo que foi crescendo a consciência da importância como um fator de venda, eu acho também que cresceu a paranoia da segurança. E aí é um item a mais para se trabalhar, que pesa no orçamento do edifício, e ao mesmo tempo também é um entrave para o projeto de paisagismo, porque aí a questão de segurança virou absoluta paranoia, né? Então, a vegetação não pode aqui não, na frente da guarida não pode ir nenhum, arbusto não, porque se esconde no meio do arbusto. Então, você tem uma opção de critérios novos que entraram, porque a segurança é que determina. Mas, além de tudo, nesses anos, não tivemos novos itens que eram muito pouco... Além dos equipamentos recreativos, às vezes a própria ideia, em alguns momentos, a introdução da água, que não era tão comum, hoje passou a ser um elemento de uma demanda. Porque eu acho que é isso, quer dizer, é um elemento, o paisagismo virou mesmo um elemento de venda, porque você comparar dois prédios de 3 quartos, dois apartamentos de 3 quartos, prédios com apartamento de 3 quartos, no fim as plantas são muito parecidas, né? O que diferencia é o térreo mesmo. Então, é por isso que eu acho que ele virou um fator de venda. E eu acho que, na verdade, essa consciência vai se dar na medida em que o mercado perceber que o paisagismo é um alavancador em geral. Porque eu acho que com a nosso potencial turístico, isso é um alavancador também de venda. Né? É que aí são elementos de mais longo prazo, e isso fica mais difícil. Porque eu acho incrível que num país como o nosso, nosso cliente não seja o governo, quer dizer, a gente não tem áreas de prefeitura ou áreas de estado que demandem esse serviço. Até que São Paulo até que está começando. O Raul acho que fez uma série de trabalhos agora, né? Mas a Rosa teve algumas experiências assim, o Chassel, mas é muito pouco você pegar essa extensão desse país. Você tem alguma experiência significativa na área pública? Tive agora uma que é muito significativa, porque ela não foi implantada em absoluto. Quer dizer, a gente fez um trabalho em Suzano que começou em 97, um parque público em Suzano, uma área enorme, era uma área absolutamente plana, e era um Central Park mesmo, ele está no meio da cidade. Como ele era uma área de exploração de argila para a indústria, então ele estava absolutamente livre. Quase que não tinha invasão, tinha pouquíssimas invasões, e tinha aquele potencial lá pulsando, né? Então, 6 anos atrás, acho que a gente começou, em 97, a gente começou um primeiro estudo daquela área, um plano diretor. Aí mudou o prefeito e tal, e depois a gente acabou saindo, e aí fizeram uma outra licitação e a gente foi contratado novamente para fazer o projeto do parque. Agora, você percebe uma grande dificuldade de implantação também. Primeiro que não tem, eu acho que para um projeto desse, você ter um elemento condutor. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Carandiru, o Parque do Carandiru. Ele virou um elemento de honra do governo Alckmin.
Então aquilo foi esmeradíssimo, É quase uma exceção, bem né? executado, quer dizer, É uma exceção. Para São Paulo, impressionante. para o Brasil, quase. Então, se você não tem alguém, isso é que eu fui aprendendo com o tempo, se você não tem uma fada madrinha para tocar o projeto, ele fica muito ao bel prazer, ou melhor, a disputa entre secretarias, né? Então, ele fica andando de lá para cá, de cá para lá. Muito sujeito a alterações, a interveniências de uns e outros. Então, ele fica muito mais fragilizado. Mas se você tem alguém que dá essa diretriz, aí maravilha. E no caso de Suzano, justamente como era uma área em que as pessoas trabalhavam muito retirando a argila, você tinha lagoinhas. Falei, olha, levanta isso do jeito que está e a gente aproveita e trabalha já com a água nesses lugares. No fim, você sempre tem alguns interessados em fazer aterros e tudo mais, então acaba sendo muito mais complicado. E não foi implantado. Ele foi implantado muito pouco, porque, primeira coisa, cercamento. Se você não cercar uma área dessa, você já não consegue implantar nada. Então, o primeiro item de apropriação do parque foi o cercamento. Quando a gente conseguiu cercar o parque, a gente conseguiu pensar no primeiro equipamento. Só que o primeiro equipamento que eles colocaram foi uma piscina, que foi uma doação. Agora, se começar um parque por uma piscina é uma coisa complexa, porque você tem que ter o vestiário, você tem que ter controle, você tem que ter administração. É começar ao contrário. E aí tinha as quadras esportivas, a pista de Cooper, eles implantaram. Só que sem fazer a drenagem do local. Então, tem uma inversão de fatores para atender as demandas políticas e tudo isso, que eu acho que é a realidade que a gente vive quando você trabalha com órgãos públicos. Quer dizer que, de certo modo, você tem uma coisa paralela, mostrando situações técnicas, por um motivo no mercado imobiliário, por um motivo outro no poder público, você tem as mesmas entraves. Eu A acho. questão técnica é uma questão, uma barreira que você está sentindo. Eu acho que a gente... A Rosa testemunha isso, a Miranda também. Quer dizer, nestes anos de atuação delas, as coisas evoluíram muito, né? A gente tem uma série de materiais de referências que vocês criaram, por exemplo, né? Livros de consulta, de tudo mais. Porque você não tinha. Você já até sabe um pouco do que os outros fazem, que eu acho que é fundamental, para a gente não ficar sempre se baseando em literatura estrangeira, né? Principalmente japoneses, que uma época os que podiam publicar e inundavam o país de publicação. Então, esse referencial fica muito distorcido, né? Porque se você pegar um livro japonês, eu me lembro tão bem disso, só tinha cerâmica, lógico, a pedra era proibitiva, trabalhava tudo com cerâmica. Então, se você pegar um aluno que está estudando isso, ele começa a ter uma visão completamente distorcida. E eu acho que na medida em que a gente tem publicações, e você vai tendo exemplos, e você tem palestras, então você vai começando a ter uma massa crítica, que eu acho que é super positivo e é uma evolução palpável. Por outro lado, eu acho que a gente tem muito que caminhar, porque quando você começa a ter esses embates com o pessoal técnico, você começa a perceber, bom, são pessoas esclarecidas, que têm formação, que têm um nível bom de formação. Se eles não têm essa consciência, como é que fica isso em relação aos simples mortais, né? Então, eu acho que nós temos uma batalha pela frente de publicar e de nos manifestar em termos do que acontece na cidade, sabe? Porque é ainda uma coisa muito... Fala no outro público, público das residências. Qual é a relação, como é que funciona em relação a quando você começou e hoje? As demandas, você vai fazer um jardim de uma casa. O que é comum e o que é em relação aos primeiros tempos? O que é hoje? Fala um pouquinho disso pra gente. Bom, eu acho que eles aumentou o repertório, né? Acho que em relação a... Mesmo quem encomenda um projeto já tem um repertório mais amplo também. Eu acho que sempre tem uma influência de casa-cor. Às vezes tem sempre... eu vi na casa-cor tal coisa, eu vi na casa-cor não sei o quê. Então, você tem a coisa das tendências, né? Em relação a esse mercado de residência, eu acho que ele é muito presente, né? Mas você consegue se impor? Na residência eu acho bem mais fácil, quer dizer, é lógico que tem toda uma coisa de mostrar elementos e de, às vezes, ter que pedir uma maquete para arquitetura para juntar com as coisas, sabe? Quando você consegue fazer essa ponte, eu acho que as pessoas ficam mais sensíveis a isso. E tem o arquiteto também da edificação que muitas vezes ajuda, Ajuda. né? Em geral, ajuda muito. Em geral, ajuda. Num caso assim particular, quando o arquiteto chama, é porque ele é muito aberto e ele está numa jogada para todo mundo ganhar, né? Então, eu acho que tem essa integração que ela é super importante, eu acho que todo mundo joga no mesmo time. Você sente uma mudança em relação a quando você começou e hoje? 30 anos quase, né? Com relação aos arquitetos? Não, em relação à própria... Me parece
que talvez quando você começou não tivesse tanta influência de pessoa querer fazer de tal jeito, com tal cara, de tal estilo. Hoje em dia você tem existe solicitação de coisas de estilo para você, temáticas. Ou pra Olha, você em te deixa- residência não tanto, viu? Em residência não. Não. Não sei Mas se é um eu- público... Mais esclarecido. Não, porque já foi muitas trabalhado vezes pelo você arquiteto. falou que vem de revistas, etc, né? As revistas muitas vezes trazem todos os estilos de plantão, né? Mas às vezes a pessoa não percebe também a questão do espaço que ela tem, o espaço que a revista tinha. Sim, Então, sim. você tem que ficar fazendo uma transposição, mas por outro lado, então, você fala, então não pode usar um piso assim. Isso vai ajudando a formar um referencial. E você consegue Mas- utilizar a vegetação nativa, tropical, bastante? Ah, consigo. Acho que em residência eu acho até mais fácil. É mais fácil? É. Residência é mais fácil, então. Eu acho. E o mais difícil? Na residência? Não, porque é mais difícil você trabalhar com mais liberdade, tudo seria os empreendimentos. Olha, eu acho os que prédios. eu acho que os prédios são complicados. Que é mais amarra. Eu acho muito complicado. Você falou que tem mais padrões, mais Cheio dogmas. de padrões, cheio de dogmas. Você tem pouquíssima margem de manobra. Agora, então, cada vez você tem outros elementos que vão intervindo, né? Por exemplo, as piscininhas de retenção. Então, você começa a ter uma série de elementos de infraestrutura, gerador. Quando veio o apagão, entrou o gerador. Então, tem a chaminé. Tem aquela outra área em que você não pode colocar nada porque tem a inspeção do gerador. Então, você começa a ter outros elementos de infraestrutura que estão sempre massacrando o paisagismo. Né? Então, você começa, cada hora tem um treco novo para empurrar. E você né? conseguiu em algum desses projetos não ser massacrado por isso? Você tem algum Olha, exemplo de um bem livre que você tenha feito? De um bem livre que tenha ficado bem satisfeita. Onde você mora? Em que você mora? Olha, Você mesmo mora- que eu moro, eu tive que brigar um pouco com o engenheiro por causa de custo e tal. Com a quantidade de terra, sobre laje. Olha, no fim, eu acho que a gente é que vai se adaptando um pouco e você já não tem tantas expectativas. Então, o nível de frustração diminui porque você está mais pé no chão. Né? Então, ousa menos. Bom, tudo nem adianta, vamos fazer assim mesmo, um prêt-à-porterzinho, assim, básico, porque você já sabe como é que vai ser lá Até na descreva o frente. que é o preta-porter básico, vai. Não, é verdade, isso é importante pra gente. Eu acho que você tem assim, vamos pegar um edifício que não seja uma coisa muito grande, né? Você tem, o básico são as piscinas, as áreas de estar, as áreas de playground, o que mais? A área da guarita, né? Guarita, churrasqueira, né? Então, acho que esse é um rolzinho básico, assim, de... Então, o que acontece? Em termos de piso, você já acaba caindo numa seleçãozinha que tem boa manutenção e não tem um custo bom, então acaba tendo já aquelas 3 ou 4 padrões de referência, né? Então, você já sabe que vai ser um mosaico português, ou vai ser um arenito, ou vai ser uma miracema. Não tem muita variação, né? Ou uma pedra goiás, mas esse é o repertório. Eventualmente um granito na entrada, no hall, mas já é muito mais canalizado, né? Mais definido. O gradil também, você acaba tendo coisas muito... variações pequenas, não tem tanta possibilidade de criação, ele vai ficando muito mais formatado. Então, na medida que você diminui a expectativa, também você fica, a sua satisfação aumenta, porque você diminui um pouco o nível de frustração. Mas eu ainda acho que o nosso... E a gente acaba trabalhando muitas vezes com as mesmas construtoras, então já tem uma cultura também de trabalhar, interagir com eles. E ainda assim, às vezes a gente tem surpresas. Às vezes eles mudam um material que não te informam no final da obra, você chega lá, mas por que aconteceu isso? Não, esse produtor não estava mais fazendo, a gente mudou, esquecemos de avisar, sabe, umas coisas assim. Esquecemos de avisar, bom. Então, acontece muito isso. E dentro desse mercado, você tem trabalhado também com prédio de escritório, fábricas, coisa assim? Fábricas eu fiz algumas, não muitas. E prédios de escritório já fiz alguns. E Um trabalho que eu tive satisfação foi o Conjunto Nacional, por exemplo, que aí eu acho que foi completamente atípico. Tinha uma série de entraves técnicos por causa de comprometimento de laje. Eu não podia trabalhar com terra em toda a extensão, eu não podia ter grandes bastante o massas. terraço, né, do Continuação. Porque lá a gente trabalhou tudo com vasos, porque Lógico. não tinha... Tudo fechado, né? E você tinha problema, a laje já pegou fogo, aquela laje, então ela tinha problemas de fissuras, tinha que estar muito bem drenada e você tinha que ter acesso fácil à drenagem. Então, a gente teve que inventar um jeito de trabalhar em caixas, tá tudo em caixa. Mas eu acho que foi um lugar em que eu consegui
ter uma certa liberdade, apesar de todos os parâmetros de custo e de... E após o Constituto Nacional, algum? Olha, tem alguns em... Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma escola agora, por exemplo, que foi uma coisa gostosa de fazer. Uhum. Mas era muito mais com a área de lazer. Bom, residências tem muitas. Acho que residências... Aí você tem um acompanhamento mais de perto, porque eu também acho muito gostoso acompanhar, né? Então, é uma coisa que a gente faz meio questão. Como é escritório pequeno, você tem mais essa condição, né? Uhum. Então, de acompanhar a implantação, de acompanhar a manutenção. Se eu consigo indicar alguém que faça manutenção conhecido e que eu sei que pode preservar as características do projeto, a gente faz isso. Que é difícil, né? É Conseguir difícil. isso, porque tem um custo para o cliente, especialmente de Exatamente. residência. Que é... Mas eu acho que aí o nível de satisfação é muito grande. A gente fez uma residência agora há pouco tempo com a Nicole Reis, que foi a autora do projeto. Que foi um trabalho muito legal. Assim, que ficou tudo sob controle. Aí trabalhamos com uma arquiteta de interiores, que é a Denise Barreto, que também foi super integrada. Sabe quando vai juntando tudo e vai dando super certo? Então foi um trabalho feliz, assim, que deu maior satisfação. A execução foi boa, foi tudo direitinho. Assim. E aí a execução é feito... A execução varia muito. Por alguma dessas... Nesse caso dessa residência, a gente começou antes de demolir a casa que ia ser construída lá. Era uma casa do Lindenberg que ia ser demolida. Então, eles nos chamaram antes para fazer um reconhecimento das árvores, o que ia ficar, o que a gente queria transplantar. Depois, no segundo momento, a gente fez os transplantes. Aí, eles eram clientes do seu Walter, por exemplo. Então, o seu Walter, lá no comecinho, mudou umas árvores de lugar. Deixou lá numa espera. Quando a casa foi para o lugar, a gente trouxe a árvore no final da obra para o lugar definitivo. Então, em todos os momentos, a coisa foi sendo acompanhada. Isso, assim, é um número de visitas que eu perdi a conta. Uhum. Mas que eles remuneravam as visitas todas. Então, era uma condição ideal de trabalho, né? Porque aí você tem um proprietário que está convencido de que é importante isso. E aí todo mundo trabalhava integradíssimo. Uhum. E, lógico, que aí a sua chance de sucesso é muito maior, né? Deixa eu fazer uma pergunta, saindo um pouco dessa linha. Quem que você considera as suas influências? Bom, acho que tem várias. Tem a Rosa, que de formação, que foi minha primeira porta para isso, né? Mas eu acho que o Scarpa, eu acho que foi sempre uma fonte muito importante em termos de detalhamento. Que eu acho que ele realmente é um mestre de detalhes, ainda mais quando ele trabalha o cemitério de Brion, por exemplo. Sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, uma fonte de inspiração incrível, porque ele tem introdução de materiais variados e os rebaixos, as escadas. Então, ele foi uma grande escola, assim. Eu acho que os japoneses, por exemplo, o Shodo Suzuki, eu acho que tem soluções incríveis. Quando eu fui fazer o projeto do Conjunto Nacional, eu fiquei muito preocupada em como é que eu ia resolver a questão das caixas, como é que eu ia fazer aqueles cachepôs grandes. E, na verdade, veio a ideia de usar o arenito, que eu achava que tinha um vínculo com os anos 50 e a canjiquinha também, mas foi muito em função do que eu tinha visto do trabalho de pedra do Shodo Suzuki. O empilhamento meio bagunçadinho, assim, sabe? Acho que tinha uma... Então, eu acho que ele tem um trabalho belíssimo também. E, principalmente, um trabalho com pedra que eu acho precioso. Eu acho que uma outra referência interessantíssima é o Isamu Noguchi, que eu acho que tem um trabalho lindo de pedra e vegetação mais minimalista, assim, mas eu acho que é um trabalho lindo. E acho que eu já aprendi muita coisa com ele. Aí, acho que dos americanos... Eu acho muito interessante esse que faleceu agora, como que ele chama? De cabelinho branquinho. Dan Kelly, que eu acho que tinha um trabalho lindo também. Num certo momento, acho que o Halprin teve uma coisa muito forte. E alguém da Europa? o Scarpa, né? Scarpa. Que eu falei. Eu acho um trabalho lindíssimo também do Shlomo Aronson, que tem uma coisa com pedras lindíssimo trabalho. Na verdade, parece que quando o trabalho com escultórico, com pedras... Para mim, fascina muito, assim. Que mexe muito com você, né? Bom, e aí eu acho que em termos de vegetação, o grande parâmetro é a Burle Marx, né?
porque eu acho que a gente aprende todo dia, né? Você vendo as composições, o jeito dele associar as coisas. Bom, e aí acho que com os colegas mesmo, né? Porque você vai nessa troca de ideias, nessa troca de experiência, eu acho que a gente vai aprendendo muito olhando o trabalho dos outros, né? Entendendo os parâmetros, aí acho que eu aprendi muito com o trabalho Como dos você está colegas vendo a aqui. produção nacional? Como você vê o trabalho? Olha, eu acho que está tão rica e diversificada, sabe? É uma pena que se publique pouco mesmo. Por isso que eu acho que é urgente ter outra publicação mais diversificada, porque a gente acaba não conhecendo o trabalho. Quando a gente vê a apresentação, por exemplo, essas sessões técnicas que a BAP tem feito, eu acho que você aprende todo dia, sabe? Outro dia teve a apresentação do Raul. Na verdade, o Raul eu não vi vi na FAO. Mas eu acho que ele tem um trabalho lindo. O trabalho do Benê, do Luciano, com a Elza, a gente já trabalhou bastante juntas. Mas eu acho que você vai tendo um aprendizado com os colegas mesmo. Você começa a ver o jeito dele usar a vegetação, como é que ele compôs, como é que ele raciocinou em termos de topografia, sabe? Esse trabalho do Carandiru, que a Rosa e o Zé fizeram, eu acho que não sei se vocês já conheceram. Mas é um trabalho maravilhoso, quer dizer, com todas as restrições, as dificuldades, eu achei belíssimo. Então, acho que tem muita coisa. O trabalho da Isabel Duprá, que a gente foi conhecer outro dia do Bem que Mostra, acho que tem muita coisa para se extrair daí, sabe? Enfim, eu acho que a gente tem uma quantidade de profissionais competentes muito grande. E eu acho que quanto mais a gente puder expor o trabalho desses profissionais, Benê, sabe? Enfim, você tem um leque de alternativas. Eu acho que a gente enriquece o próprio trabalho e enriquece o jeito de enxergar das pessoas também, sabe? Você educa o cliente, você educa o cidadão. Esse acho que é o nosso grande trabalho de futuro mesmo, fazer com que as pessoas entendam o que significa um trabalho de paisagismo para valer. Como você vê as transformações de linguagem ao longo de sua carreira? Você pode falar dos vínculos do seu trabalho com a estética contemporânea? Na verdade, assim, o que você acha que evoluiu? Como você mudou? Como você mudou? O que você fazia no começo? O que você acha que você se aprimorou ou mudou mesmo? Como você vê essa mudança? Daquele primeiro projeto feito no Guarujá, daqueles primeiros projetos, aqueles prédios, etc. Você vai aprendendo uma série de coisas até os prédios que você eventualmente faz agora. Tem uma grande mudança? Em termos de desenho, inclusive, de eu materiais. acho que tem uma mudança que é até uma mudança de amadurecimento mesmo, né? De você. Eu acho que a primeira coisa que assusta um pouco quando a gente está nos primeiros trabalhos de paisagismo é o desconhecido da vegetação, que é uma coisa muito misteriosa. O controle disso no tempo é muito complicado. Então, eu acho que isso era o primeiro trauma. Assim, bom, e aí, o que eu ponho aqui? Como é que lidar com esse material não inerte era uma coisa muito difícil, né? E aí, eu acho que na medida que você vai desmontando esse monstro, não que a gente não tenha surpresas, acho que a gente sempre vai tendo, mas eu acho que você começa a ter um pouco mais de controle daquilo que você gosta, que você não gosta, como é que dá para trabalhar. Então, acho que isso vai dando uma possibilidade de ir experimentando outras coisas, né? Então, acho que aí foi entrando... Mas acho que é muito mais um trabalho de pensar aquela ideia do Cardoso, que ele disse que o jardim tem que ser well-contained, né? Quer dizer, que ele punha lá o cachimbinho dele na palma da mão, acomodava assim, falava, o jardim tem que ser well-contained. Quer dizer, essa coisa de você conseguir dar um sentido para os espaços, eu acho que essa aqui fica a busca mais clara, assim, né? E em termos de expressão, eu acho que isso é que acaba pegando muito, e acho que na medida que você vai trabalhando em escalas maiores, isso vai ficando cada vez mais claro e você tem que usar artifícios que deem conta dessa escala, que eu acho que é a coisa mais complicada. Porque como a vegetação nessas grandes escalas acaba sendo muito estrutural e você tem pouco controle disso no tempo, então eu acho que esse é um elemento complicado de dar conta, porque você tem que garantir que essa vegetação vai vingar, senão a estrutura foi para o espaço, né? Então, acho que isso foi essa mudança de escala foi sendo uma abordagem nova, quer dizer, acho que foi mudando um pouco a escala dos projetos, né? No caso, seria os condomínios, essa grande escala que você fala, o parque... no caso, por exemplo, a orla. A orla. Eu acho que esse é um grande desafio nesse sentido, de ver como é que essa coisa vai ser usada
Então, você pegando, por exemplo, parâmetros do tipo Rio-Cidade, né? Porque acho que a gente tem que pegar uns parâmetros brasileiros também, né? Ver como não adianta pegar as marinas lá de Los Angeles, né? Porque é outro potencial, né? Mas se você pegar uns exemplos do tipo Rio-Cidade, que eu acho que foi um momento muito interessante da produção, você começa a perceber o que dá para fazer, o que não dá, o que vinha, o que não vinha, o que vai ser utilizado e não. Porque eu acho que a grande dificuldade é imaginar como é que esse público vai atuar, esse usuário, como é que ele vai atuar nesse cenário. Como é que ele vai se encaixar, onde é que ele se aconchega, onde é que ele pega a sua referência para se localizar, né? Então, eu acho que isso são os parâmetros mais novos que têm me absorvido muito, né? Pô, o que eu garanto aqui? Então, no caso da Orla, a gente foi trabalhando muito com elementos que garantissem um ritmo da água para a terra e vice-versa. A gente trabalhou com uns jatos d'água, um jato d'água muito forte num determinado lugar, uma escultura eólica, que vai trabalhando isso com os eixos das avenidas. Então, lá de dentro, com Palmas faz exatamente isso, que você tem vendo a montanha para o lago, e as ruas foram traçadas nesse sentido, as principais, então você sempre tem essa visão do lago e da serra. E isso também facilita raciocinar em termos de como é que você vai pontuar esse espaço do lago, né? Então, essa questão do referencial acho que é uma questão super importante para o projeto, a estrutura do projeto vingar, né? Acho que às vezes mais isso até, acho que a questão da escala realmente é a mais importante é alguma coisa que dê conta de ancorar o trabalho, né? E eu acho que nesse ponto tem os trabalhos que os mexicanos fizeram no México, ultimamente, o Xochimilco e outros parques lá, eu acho que tem uma apropriação muito interessante, que eles usam a linguagem local e ao mesmo tempo tem uma escala monumental que não intimida, sabe, que acolhe. Acho que esse é o grande desafio, quer dizer, você tem uma escala que ao mesmo tempo dá conta da dimensão, mas acolhe o usuário, né? Então, acho que esse é um grande desafio e que acho que a gente apanha bastante dessa dimensão, né? A pergunta vai mudar totalmente. Quando você aprendeu paisagismo, né? Teve aquela matéria de paisagismo, o que era essa matéria? Você aprendia o que nela? Olha, eu aprendi... Você lembra? Eu lembro. Te marcou, né? Porque, justamente, como eu peguei os professores que atuavam muito em projeto, eles tinham uma ênfase muito grande em projeto. E não só na questão da vegetação, né? Então, a produção do espaço era o elemento dominante, assim, vamos dizer, né? Então, isso foi muito marcante. Acho que aí foi uma compreensão muito clara do que significava fazer um trabalho de paisagismo, porque acho que isso foi muito enfatizado por eles. E o fato de ser alguém que atua em termos de prancheta lá era fundamental, quer dizer, ele tinha as respostas, ele tinha a crítica, ele tinha uma noção muito clara. E, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu era colega do Márcio Kogan. Então, ele já fez o seu primeiro projeto simbólico, foi nessa disciplina de paisagismo, que ele fez uma praça absolutamente simbólica, que tem a ver com os trabalhos de maquetes que eles apresentam hoje. Que foi uma Martha Schwartz daquela disciplina lá, sabe? Em certo momento ele foi um parâmetro de discussão violento, porque ele introduzia questões muito novas. Então a participação dele lá foi fundamental. E tinha uma abertura da Rosa e a equipe para discutir isso e para receber e trabalhar em cima desse conceito. E depois que saiu da escola, pelo que eu entendo que você fez uma série de coisas. Pelas viagens que você sempre está fazendo procurando olhar quando você viaja, fazer algumas coisas. Essas viagens que você fez pela vida, ou fala alguma coisa de como você foi completando eu acho que as viagens leituras, ajudam muito. O que seja. O que você fez depois? Não só fora do Brasil, acho que viajar, quer dizer, o fato de você estar disponível para olhar, que é o que acontece quando você está de turista, né? Já é uma coisa impressionante, quer dizer, eu fico discutindo no escritório. Como é que a gente vai projetar um parque se as pessoas que estão trabalhando comigo não conhecem o Jardim Botânico, não conhecem o Parque Cidade de Toronto, sabe? Tem que conhecer, porque senão você não tem esse parâmetro. Quer dizer, acho que a vivência pra gente é elemento fundamental, né? Então, eu acho que a primeira compreensão de espaço, agora é uma coisa que não tem muito a ver, mas
quando eu estava na faculdade, ainda fui fazer aula de dança com viola. E a primeira percepção de espaço, assim, mais claramente, foi na aula de dança. E depois tinha aquele livrinho da Exterior Design in Landscape Architecture, do Ashihara, que eu acho que batia na mesma tecla. Ele não era bailarino, mas tinha tudo a ver, né? Então eu acho que essa vivência da dança, junto com esse livrinho do Ashihara, que falava da toalha de piquenique, sabe? São coisas, elementos de compreensão de espaço que eu acho que são fundamentais. E, na verdade, o que a gente passa fazendo na vida é experimentando os espaços mesmo, entendendo as escalas. Eu acho que, então, o olhar do viajante, de quem está, do turista, é de aprendizado mesmo, né? Nosso, quer dizer, quando a gente está nessa... Você foi para o Japão, né? Fui. Você marcou Estados Unidos, Canadá ou Japão? Qual das 3 lugares que você marcou para o Japão? Eu não sei se eu elegeria um ou outro. Porque, olha, teve um trabalho que me marcou muito, que foi no México, por exemplo. Que era um exemplo que eu dava sempre em sala de aula, porque como as pessoas sempre têm essa mania de achar que a gente vai trabalhar com vegetação, o primeiro trabalho que eu mostrava era, acho que eu até falei isso lá na coisa de capacitação, porque era um arquiteto que chamava Eliseu Arredondo. Não, Carlos Contreras, que era amigo do Arredondo. E ele tinha que trabalhar um espaço na cidade universitária, que era toda de rocha vulcânica. Então, ele tinha que expor a rocha vulcânica. O que ele fez foi marcar um círculo e salgar as rochas para eliminar qualquer resquício de vegetação, porque a ideia era mostrar as rochas, expor o solo. Então, acho que foi um exemplo assim, de como trabalhar no paisagismo que, para mim, foi muito inusitado. Quer dizer, ele fala, bom, você sabe que o paisagista pode negar a vegetação, e foi mostrar esse trabalho que era impactante, assim, que tinha uma escala belíssima. Então, eu acho que eu não elegeria um ou outro. Eu acho que cada um te apresenta coisas. Eu acho que o Canadá introduziu uma questão de manejo de paisagem mais delicado, né? Acho que a gente foi ver uma vez um projeto de um parque, lembra aquele gelo? E a gente saiu cedinho para ver um parque, que na verdade a gente não entendia qual era o atrativo do parque, e era a vegetação de gramíneas e turfas, sabe? Era aquilo que eles queriam que a gente entendesse. E eu acho que depois você vai começando a compreender, lógico, é um segmento de natureza que eles querem preservar, né? Então, eu acho que nesse sentido o Canadá ensinou muito. Mas eu acho que viagem sempre... Você falou já, se eu fosse ensinar, você falou de experiência em sala de aula. Fala um pouco da sua experiência de docência na PUC, né? Bom, minha experiência de docência foi muito parecida com a experiência de trabalhar no escritório da Rosa, porque eu fui trabalhar com o Benê e o Vladimir. Então, eu estava recém-formada, assim, fui trabalhar com os dois, quer dizer, nada melhor, né? Então, a gente preparava as aulas juntos e foi uma troca muito intensa. E, basicamente, trabalhava com uma assessoria de projeto, né? A gente tinha aulas expositivas e tal, mas tinha muito essa vivência de projeto. Também era um ano de uma única disciplina, que acontecia em um ano. E eu acho que foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, e principalmente o repertório de alunos era muito variado, porque como era em Campinas, você tinha gente de várias partes do interior, então era um jeito também deles trazerem um repertório da sua cidade, trabalhar a Praça Central. Então foi uma... Não só a metrópole, né? Não só a metrópole, que eu acho que é uma outra questão que a gente se depara, né? Os parâmetros são todos muito metropolitanos. Quando você vai trabalhar a pequena escala, numa cidadezinha de menor porte, a gente não tem tanta essa sensibilidade, né? E eu acho que o repertório de alunos lá era muito mais esse. Então, foi uma maneira também de entender essa outra escala de cidade. E você deu aula há bastante tempo? Acho que uns 8 anos. Isso é. Optou pelo escritório. Aí chegou um momento difícil, de filho pequeno e escritório, que não deu para compatibilizar tudo. Então, eu acabei abrindo mão. E agora voltou a estudar. Para fazer aquele curso, te obriga a outra vez a refletir. Eu acho ótimo, porque eu acho que o trabalho de escritório também ele isola muita gente, né, em termos de reflexão. Quer dizer, o cotidiano vai te engolindo e é meio banalizante, né? Então, acho que de vez em quando você parar para pensar e até se debruçar sobre a obra das outras pessoas, eu acho que é vital, né, para reciclar um pouco. Ainda mais esse curso que acho que trouxe experiências muito interessantes de sustentabilidade, né?
esses professores que vieram e trouxeram essa experiência, acho que é uma coisa... Essa é uma pergunta. Como você lida com as questões ambientais atualmente nos seus projetos? Então já pega a soma, como você faz uma ponte entre o que você acabou vendo, o que você tem a chance de fazer, porque no fundo você está mexendo com condomínios, que essas Olha, questões... Não, mas eu já acho fala que- um pouco, fala mais um pouco. Eu acho que ela está... Ou esse mesmo da obra, né? Essa postura de isso aqui não é uma praia, é um outro tipo de praia, né? Eu acho que essa inserção, ela é assim, essa acho que é a grande dificuldade de você passar a teoria para a prática, né? Porque as variáveis são muitas. No caso dessa orla foi muito simples porque estava explícito, quer dizer, quando eu olhei para aquela vegetação, eu falei, bom, e eu olhei para aquela vegetação que tinha sido eliminada, você tinha aquelas palmeiras de brejo, né? Esqueci tudo hoje. A paisagem ela é fantástica na Beira do Lago. Essa coisa de leque, a palmeira de leque, que é... Buriti. Buriti. É. Então, depois, de repente, você começa a chamar Buriti e Buritirana, que é um buritizinho menor. Eles eliminaram para pôr lá as palmeiras que eles queriam nas areias, tiveram que eliminar o Buriti. Quer dizer, você nega a região mais úmida e você acaba negando toda essa vegetação junto. Então, ali foi meio que, quase que óbvio. O problema foi como convencer aquele grupo de contratantes a mudar o parâmetro, né? E aí o meu grande aliado foi esse botânico mesmo, que apresentou, o CDzinho dele foi ótimo, porque ele foi apresentando de um jeito que todo mundo capitulava. Não é possível que tenha isso aqui. Então isso foi uma coisa meio óbvia, mas às vezes, agora eu estou tendo uma experiência, que eu estava contando para elas outro dia, de um campus em que me chamaram para fazer faz uma proposta de paisagismo. Aonde? Em Campinas, na FACamp. E aí a gente começou a ver o quanto a questão da infraestrutura é invasiva com relação ao paisagismo. Eu acho que esse é essa grande dificuldade, né? Então você tinha cicatrizes expostas, assim, de caixas de passagem, as drenagens que iam cortando os caminhos, e agora então que tem split em tudo quanto é lugar, ar-condicionado, você tinha os condensadores plantados no meio do gramado. Quer dizer, a coisa que mais me impressionou foi isso, como a infraestrutura domina o espaço, né? E aí a gente está tentando um trabalho de sustentabilidade com eles, é uma proposta muito tímida ainda, a gente tem que ver como é que consegue financiamento, mas eles foram muito receptivos a essa ideia. O que a gente percebe é que esse investimento ainda é um pouco uma luta inglória no sentido que você não tem um retorno imediato. Então, se o apelo não é mídia espontânea ou marketing, fica muito difícil de convencer o cliente. Então, eu acho que o grande aliado nessa hora é o marketing. E, bom, então vocês estão saindo, sabe, institucionalmente você está saindo na frente, você está levando essa bandeira, isso te rende uma mídia. Então, tem que ser meio por aí, porque não existe essa consciência clara. Quer dizer, isso só vai virar verdade ou por uma obrigatoriedade, que eu acho que os órgãos de fiscalização estão mais alerta para isso e estão muito mais exigentes e mais estritos em relação a essas posturas, mas, por outro lado, todo mundo vai dando um jeito de escapar, né? Então, ou é por uma ação mais coercitiva mesmo, ou então é por uma saída de marketing, uma saída marqueteira. Aí eu acho que tem condição da coisa virar realidade, né? Senão, ainda acho que a gente está engatinhando muito. Quer dizer, imagino que há 10 anos esse cenário vai estar completamente diferente, principalmente com relação à água, energias alternativas, né? Então, tem crises que vêm para o bem mesmo, né? Eu acho que aí, nesses 10 anos, eu imagino que a gente vai ter uma mudança de consciência. Porque se você pegar a Agenda 21, sabe, quem é que segue a Agenda 21? Né? Ainda é uma coisa muito incipiente, né? E pegando disso, o que mudou para melhor em relação a quando você começou? Olha, acho que tem muitas coisas que mudaram para melhor. Primeiro que você tem com quem trocar ideias, muito mais. Quer dizer, você tem com quem discutir, você tem mais fornecedor, você tem mais viveiros à disposição, você tem mais interesse até em publicar as coisas. Quer dizer, acho que cresceu mesmo a noção da importância do paisagismo. E, portanto, também cresceu o mercado de profissionais, né? Então, acho que isso facilita. Por um lado, é mais competitivo, mas, por outro lado, também abre caminho. Eu acho que, por exemplo, o fato do Benê ter esse escritório enorme que domina
o Brasil todo, ele é o porta-estandarte da profissão lá, que vai andando lá na frente e vai abrindo caminho para todo mundo, porque é uma maneira de você estar expondo a importância da profissão, né? Então, acho que você tem pioneiros, por exemplo, o trabalho que o Chassel faz no Rio de Janeiro. Eu acho que é um trabalho que é um exemplo, quer dizer, na medida em que a Gazeta Mercantil publica uma matéria dizendo que o lugar, aquela Gleba valorizou não sei quantos %, o empresário se impressiona com isso, quer dizer, por que não? Vamos investir, né? Então, ele começa a pensar num horizonte um pouco mais longo. Então, eu acho que todos esses exemplos bem-sucedidos vão transformando a consciência do mercado também. Eu acho que aí o papel nosso é quanto mais a gente publicar e se pronunciar, tanto melhor para a profissão. Agora vamos chegar nos brinquedos, agora eu deixo. Agora você deixa. Agora Você pode está falar. falando dos brinquedos? Eu vou pegar o posto. Fala como é que você se encontra com os brinquedos. Como é que você chega no Parque da Mônica. E esse outro lado, e como é que você extrapola essa experiência com os projetos do Espaço Livre? Eu acho que tem uma dimensão do trabalho, tanto de arquitetura como de paisagismo, que sempre me atraiu muito, que é essa coisa, a dimensão lúdica do trabalho. E na medida que eu podia, quer dizer, quando você se depara com a profissão, fala, bom, onde é que você vai inserir isso, né? Qual que é o suporte que resiste a isso? Acaba sendo o playground, que é onde dá para ter uma licença poética, né? Então, foi muito por aí que essa coisa se deu, porque eu acho que você trabalhar de uma maneira literária no projeto de paisagismo é muito mais complicado, quer dizer, o cliente aceitar e bancar isso e segurar, sabe? É muito mais difícil. Então, no playground você tem mais essa chance de experimentação, né? E fora o que eu acho que a fruição de espaço pela criança sempre me intrigou muito, quer dizer, o jeito deles usarem as fontes da Praça da Sé, né? Uma vez a gente fez um trabalho, o Vladimir, eu e a Marília Duval, sobre isso para uma revistinha da IAPA, que era aquela International Plane Association, né? O Robin Moore que trabalhava nessa época. Então, a gente foi pegando essa apropriação da cidade pelas crianças. Então, lá de casa você tinha as fontes da Praça da Sé, aí tinha as esculturas da Praça da Sé. E na época que o Banco Safra tinha acabado de ficar pronto, aquele da Campinas com a Paulista, tinha um taludinho que sempre tinha criança escorregando ali. Então, a gente foi registrando um pouco essas apropriações. Eu lembro de uma outra coisa interessante, que era, em um certo momento, tinha uns caminhões que paravam levando turbinas para usinas, uns caminhões da Sumaré, e ficavam lá estacionados no fim de semana. Aparecia skatista de tudo quanto é lado, skatando dentro daqueles cilindros. Isso são as ideias gerais, e as crianças? Então, os brinquedos, como é que chegaram? mas aí é que tá. Então, acho que começa? essa maneira de... Então, essa foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Como é que as crianças vão se apropriando disso. Sim. Então, daí, a vontade de começar a trazer isso para o projeto. Em vez de ficar só no playgroundzinho de prateleira, a gente foi tentando introduzir outras maneiras de você ter uma fruição do espaço, né? Então, às vezes construídas, às vezes com a topografia, porque no fim também você sempre tinha aquela chateação que tinha assim, sempre um terreno plano. E o terreno plano propicia muito menos emoção do que um terreno ondulado, né, na hora de brincar. Então, acho que foi muito mais esse olhar mesmo, de ir sacando como é que a criança funciona, o que ela gosta, e incorporando isso no projeto. Então, acho que vem daí um pouco essa vontade de trabalhar. Mas eu acho que na verdade, um jeito de introduzir a dimensão lúdica no projeto. Agora, fala do Parque da Mônica mesmo. Você trabalha só no daqui ou trabalhou também no... Como é que chegou e se você continuou depois nos outros? Vocês foram conhecer outros parques fora, né? Fomos. Porque, na verdade, chegou por causa disso, que a gente já tinha um escritório que trabalhava muito com áreas de lazer. Então, na hora de começar a pensar o parque, um dos empresários nos chamou para começar a estudar isso juntos, a definir repertório e definir equipamentos. Então, nessa hora, a gente saiu para viajar por outros parques aí para ter um material de referência. E a gente teve uma consultoria de uns americanos também, que já estavam acostumados a trabalhar com parques, mas que entendiam muito pouco o universo brasileiro e muito pouco o mercado, quer dizer, o mercado em termos de renda disponível, né, para gastar num equipamento desse.
Então a gente teve que driblar muito essas situações. Aí, como era uma equipe multidisciplinar, então a gente tinha esses filtros internamente. Quer dizer, então na época a gente brincava muito que o parque não ia ser um padrão Globo, ia ser mais para SBT. Porque o custo de tudo isso era muito, muito alto, né? O investimento era muito alto. E o que foi interessante foi a interface com a Maurício de Souza, porque eu tinha que sentar com eles para discutir, e o que era gibi tinha que virar tridimensional sem ser muito frustrante para eles, né? Porque parece que tudo pode, né? Na hora que você está lá no gibi. E era um absurdo. Como que não dá para fazer isso? Mas por que não? Né? Até que um dia eu estava trabalhando lá, falei, traz uma escala. E ninguém tinha escala, lógico, porque eles não tinham essa dimensão, né? Então, acho que a primeira escalímetro que eles usaram foi quando eu entrei lá para trabalhar com eles, para entender que a gente tinha umas limitações de vida real, né? E a hora que o gibi foi passar para a vida real, a gente teve que frustrar uma série de expectativas deles. Mas eu acho que, por outro lado, foi muito interessante também ir lidando com essas situações. Na época que a gente trabalhou, o mercado de importação estava fechado, então não tinha nenhum brinquedo a ser importado, a gente tinha que desenvolver tudo aqui mesmo. E tinha uma outra questão séria que era a segurança. Então tinha que ir projetando, mas ao mesmo tempo tendo certeza de que a gente não ia ser um gerador de acidentes. Por mais que a gente se empenhasse nisso, tinha um ambulatório que funcionava dentro do parque que ia fazendo relatórios diários de acidentes. Então, de usos que a gente não imaginava, de como é que as crianças se apropriavam dos brinquedos. Então, e esses relatórios eram os elementos para a gente ir corrigindo os erros. Então, protegendo paredes, protegendo áreas de atrito, de quinas e mudando um pouco a chegada do escorregador, enfim. Eu acho que essa coisa de trabalhar em conjunto é que foi muito rica. Você trabalha só no daqui ou tem no Rio também, parece? No Rio, a gente trabalhou no primeiro momento na apropriação do espaço. Assim, na estrutura. Tinha que eliminar pilares, Sim. Logo no começo daquela obra. Mas depois da implantação não fomos nós que fizemos. Foi um grupo aqui em Curitiba. Em Curitiba como é que foi? Em função da experiência de São Paulo, fala pra gente. Olha, Curitiba era um programa um pouco diferente. Nessa época já tinha, a importação estava aberta, e a gente já trouxe algumas coisas, até de cenários, de brinquedos já de prateleira que a gente havia visto nas feiras, mas foi muito na esteira do daqui. Então já foi quase que uma coisa... A gente já tinha feito uma eleição do tipo de brinquedo que a gente ia ter, a gente já sabia um pouco o que as crianças gostavam mais. E o que elas gostavam mais? Eu acho que a grande sacada, que foi na verdade o Maurício que teve, que foi criar brinquedos interativos. Ele não estava querendo nada que fosse mecanizado, quer dizer, o mínimo possível. Ele fez uma concessão para o carrossel porque ele achou que era uma coisa emblemática de parques de diversões, mas ele queria que as crianças tivessem uma experimentação de quintal, quer dizer, olha, aqui é o quintal perdido mesmo. Então esse era um parâmetro dele para pensar o parque. E isso foi um desafio muito interessante, porque você pensar numa coisa mais interativa é muito mais agradável do que ficar instalando, fazendo layout de um monte de brinquedinho automatizado, né? Então, acho que essa aqui foi o grande interesse de... E após o Parque da Mônica, como ficaram os brinquedos, seus playgrounds? Olha, aí depende muito do cliente, né? Porque... Daqueles que foram, digamos, que te agradaram mais. Então, o que mudou neles? Eu acho que tem... Quando você trabalha em edifícios, em prédios, eu acho que você tem uma restrição muito grande que é a custo. Então, você tem que pegar um brinquedo de prateleira mesmo, ainda compara preço entre 3 ou 4 produtores e no fim acaba sendo um dos mais baratinhos. Então, não tem muito o que inventar. Mas quando você está trabalhando com um clube, por exemplo, foi o caso daquele playground de Uberlândia que eu fiz há uns, 9, 10 anos atrás, aí você tem uma possibilidade de criação muito maior, porque então é um equipamento que se presta a um grande número de crianças, tem como amortizar isso, tem uma verba disponível. Isso só se dá se tem alguém bancando uma estrutura de uso muito mais intensiva do que um edifício de apartamento, né? Então, esse é o mercado que aguenta bancar. Você tem nesse clube algum mais onde você poderia citar? Eu fiz numa escola agora que ficou pronto em julho, final de agosto. E como é que é esse playground? Esse playground foi uma coisa interessante porque eles me chamaram para fazer uma fazendinha dentro da escola.
E quando eu comecei a visitar a escola era toda aquela coisa das áreas remanescentes que eram completamente inclinadas. E comecei a olhar aquele negócio e falei, bom, fazendinha aqui, sem chance, quer dizer, um animalzinho vai só rolar a ribanceira o tempo todo. Cabras, né? Cabras. Cabras em looping, né? Igual. Aí eu falei, olha, a única coisa que eu vislumbro aqui é um ludocross. Porque de tanto ver morrinho, eu falei, é o que pode sair daqui. E aí eles falaram, ludocross, tá, interessante, o que é isso? Então a gente começou a elaborar um pouco uns circuitos que trabalhassem, que explorassem os desníveis. E aí a arquitetura, a gente foi vazando a arquitetura, interpenetrando a arquitetura, de maneira que os circuitos iam passando por dentro de algumas salas, tinha umas empenas muito grandes que a gente foi furando e foi atravessando com túneis. Então foi um jeito muito interessante de apropriação do espaço. Era quase como que incorporar um terreno novo, porque era uma área completamente não utilizada, que a gente foi dando um uso para isso. E aí a gente foi introduzindo algumas coisas que são difíceis de introduzir, porque a água, adulto tem trauma de água, né? Parece que é uma coisa perigosíssima. Então, a gente introduziu um riozinho em que as crianças vão ter essa experiência da japonesa de novo, né? É. A experiência de botar o barquinho de origami que vai andando, sim, sabe? E lá a gente introduziu umas bombas manuais para eles acionarem a água. Então, a gente criou uns elementos escultóricos que são umas frutas, e eles vão acionando umas bombas de alavanca e a água vai brotando desses lugares. Então, era uma maneira também deles perceberem que eles podem ser os motores geradores dessa água. Então, um gancho para trabalhar na aula de física, como é que você entra como gerador de energia. E como está o funcionamento disso? Já está pronto? Está pronto, está funcionando. Eu acho que a gente introduziu brinquedos musicais, a gente introduziu pisos sonoros para eles irem fazendo notas musicais, a gente introduziu uma esteira rolante em que entram 5 a 6 crianças de uma vez e vão girando um cilindro que eles chamam de roda de hamster, que eles foram batizando assim um pouco. Aí tinha uns fossos esquisitos, a gente foi fazendo uns peneirões para eles irem vazando por dentro desses fossos e juntando um recreio com o outro. Então foi tendo uma costura da arquitetura que foi muito interessante. E, bom, eles estão adorando. Eu acho que os professores ficaram meio assustados, porque a gente levou muito mais trabalho para eles. E no fim, sabe, falou, bom, então tem que pôr mais gente no recreio, mas por outro lado a professora já queria eliminar o professor de educação física, porque eles fazem tanto exercício, que ela falou, que bom, vamos economizar com a educação física, porque é um circuito que vai fazendo eles se mexerem sem parar. A gente foi se apropriando dos espaços meio que abandonados da arquitetura e dando um sentido para eles. E, bom, e você vê as crianças usarem, é uma coisa incrível. Eles abriram a escola para os pais, um dia irem experimentar, os pais fizeram mosaicos para a gente pôr no piso também. Então foi uma coisa que trouxe muita energia nova para a escola, assim. Foi muito interessante, porque também eles resolveram bancar tudo, porque tinha uma locomotiva lá dentro, que era uma orientadora pedagógica, que foi quem me chamou, que está fazendo uma reestruturação pedagógica na escola, e ela achou que o pátio tinha que ser uma coisa mais interessante do que um bandejão com grama artificial. Então, aí a gente conseguiu... Mas a arquitetura também comprou a história, porque para você vazar e... Não teve muita conversa com o arquiteto, porque era um trabalho já de 20 anos atrás, que já estava lá e... a arquitetura já estava? Já estava. Tá bom. Foi uma remodelação de um espaço existente. Uhum. Então... pensei que era um projeto que veio junto também. Não, já estava lá, a escola tem, sei lá, 15, 20 anos de existência, e aí quando a gente foi propondo isso... tinha, logicamente, um cuidado de não desmantelar aquela arquitetura, mas tinha uma necessidade de vazar alguns lugares, porque era uma coisa muito estanque, muito rígida. Então, a gente foi quebrando um pouco isso. E aí foi um grande prazer trabalhar Em São Paulo? Em São Paulo, no Morumbi. Porque você vê o jeito de usar que é muito interessante, sabe? O jeito como as crianças foram se apropriando disso, como é que eles vão descobrindo. Qual foi a grande surpresa? Bom, a água eu acho que foi incrível, porque eu vi uma mãe uma vez, uma criança dando uma explicação para a mãe, falou, mãe, isso aqui é um brinquedo para dias calorentos. Porque também todo mundo fica, mãe, vai se molhar, não sei o quê. E aí eles se molham, mas não é ninguém, se encharca, vai lá, entra no jato d'água. E acho que a grande alegria foi ver isso, sabe, eles entrando na água, se apropriando da água, assim, que eu acho que é o grande tabu de brincadeira nas escolas e nas praças, né? Tem casa, que você propõe fonte, as pessoas
Primeiro teve o furor da dengue. Depois, como é que vai ser a manutenção? Como é que vai funcionar isso, essa bomba? Parece que é uma coisa mirabolante. E também né? São Paulo não tem clima para isso, as crianças pequenas vão ficar molhadas. Então é uma coisa, eu acho, complicada e que criança adora, né? Mas eu acho que foi um trabalho muito interessante, mas eu acho que o fato de você ter sempre um aliado que vai apostando e vai bancando é sempre uma garantia de sucesso do projeto. E, na verdade, é garantia de avanços. Você consegue avançar graças a um aliado. Exatamente, um aliado que tem essa visão, né? Que banca a história. Fala, não, vamos fazer. E aí, então, a gente já fazia um release junto, que já ia introduzindo os conceitos que foram trabalhados ali, como é que isso era um gancho para a questão pedagógica, como é que ela se articulava com a questão pedagógica. Então, isso foi muito um trabalho interessante, assim, multidisciplinar. A gente fez uma tentativa de trabalho participativo, chamar os professores e orientadores, diretoria da escola. Então, a gente juntou todo mundo numa sala, eu conhecendo o trabalho, fui dando umas possibilidades de usos, mostrando assim exemplos referenciais. Aí eles foram pensando coisas que eles achavam que faziam sentido. Depois agenciei tudo isso e levei um anteprojeto num PowerPoint para eles vislumbrarem, trabalhando em cima de fotos do lugar. Então, olha, isso é assim, pode ficar assim. Desde identificação de entrada de criança, sabe? Fui trabalhando um pouco toda essa questão. E eles, então, foram amadurecendo o projeto. E fazendo sugestões. Não, põe isso, faz aquilo, muda aqui. Mas todo mundo foi comprando o projeto junto. Então, na hora que o projeto estava ficando pronto, as pessoas já sabiam o que ia acontecer. Acabaram não foi aquela surpresa de ver uma proposta. Também entrou como elemento de venda para o segundo semestre, então passaram para os pais em junho, olha, quando vocês voltarem a escola vai estar assim. E aí, no primeiro dia de aula de agosto, a escola estava assim, um pouco ainda cimento ali, uma coisa, mas tinha mudado de cara, né? Então... Quantos alunos? Olha, eu sei que nessa escola acho que eles têm 800 alunos, mas vai desde de pré-escola até colegial. E todos? E essa é a área do infantil. Nos primeiros dias eles abriram para adolescente, entrou todo mundo para brincar, para experimentar. Mas é uma área mais circunscrita a criança de 2 a 7 anos. E qual foi a reação com os adolescentes? Adoraram. Aí você vê como todo mundo gosta de brincar, né? Eles entraram nos peneirões, mexiam na água, entraram em tudo. Bom, os pais entraram em tudo. A gente fez um periscópio também para eles poderem ver fora da escola, fora dos muros da escola. Então, tinha uma série de elementos, assim, com uma tentativa de trazer a física, sabe? A aula de física pro pátio, né? Bom, como se organiza o escritório? A informatização e as demandas dos clientes alteraram a sua forma de trabalho ao longo dos anos? Bom, a informatização acho que foi inevitável, né? Porque, no fim, esses trabalhos, por exemplo, de longa distância, se não fosse a informatização, não tinha a menor chance, né? Porque vai tudo, arquivo eletrônico, volta, foto. Olha, tá ficando assim, o que você acha? Manda foto, volta foto. Então, é um diálogo o tempo todo por internet. Então, acho que não tem jeito. Agora, eu nunca abri mão de desenhar os croquis, eu não consigo desenhar no computador direto. Desenho mal no computador, sou lerda. Acabo nunca desenhando. E é sempre uma coisa que parte do papel e não tem jeito. Quantas pessoas tem no seu escritório? Agora estou com uma desenhista, uma estagiária e 3 arquitetas. E vocês, daí, com esse grupo, vocês fazem os projetos, fiscalizam obras? E quando tem uma demanda maior, a gente às vezes terceiriza, né? Desenho. Praticamente tem algumas pessoas que a gente chama de vez em quando para dar uma força, assim. Agora, você trabalha, pelo que eu percebi em alguns casos que você comentou, não sei se é uma constante, eu queria que você falasse isso com outros profissionais, assim. Lógico que a gente normalmente trabalha com projetista de instalações, de estrutura e tudo, já vem da arquitetura, com biólogos, agrônomos. E aqui em São Paulo, e esse trabalho que está meio começando em Campinas, que está ainda muito incipiente, quer dizer, não sei se ele vai vingar, né? A gente está semeando ele. Mas acho que basicamente é isso. De vez em quando eu tenho trabalho na praia, ou em Campos de Jordão, ou em algum sítio, fora da cidade de São Paulo, basicamente no centro. No centro. Para a mesma empresa, mais ou menos.
para 2 empresas diferentes, mas é basicamente nessa região. E uma chamou a outra? O trabalho de Kuma que ela acabou levando foi... Eles têm perfis muito parecidos e às vezes eles trabalham juntos. Então, eu acabei trabalhando para uma empresa que acabou me chamando, a outra acabou me chamando também. São 2 que fazem condomínios e fazem shopping, são empreendedores assim de grande porte. Então, um acabou me chamando por conta do outro e eu estou trabalhando com as 2. E o trabalho dos shoppings? São também das mesmas empresas. Mesmas empresas e a problemática te parece muito diferente que dos shoppings aqui ou mais ou menos parecida? Não, eu acho que são bem parecidas, porque eles se baseiam muito nos shoppings daqui, eles pegam consultores canadenses para definir o mix e esquemas de circulação, aí também trabalham com esses definidores de mix ou de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, o time das diretrizes é muito parecido, né? E acaba todo mundo bebendo mais ou menos na mesma fonte. Então, os condicionantes são de fornecedores locais, porque às vezes você estabelece equipamentos do tipo mobiliário, vasos, cachepôs, você pensa em mandar daqui, já complica, porque tem o frete, não sei o que, não sei quando, então você começa a ter que desenvolver os fornecedores locais. Então, eu acho que os parâmetros são mais ou menos parecidos. Espaços mais fechados, que nem aqui, tudo, climatizados? Não, já trabalhei em áreas não climatizadas e áreas climatizadas. Aí varia em função de escala. E aí também tem essa discussão de clima, porque lá o calor é muito mais violento. Então, nossa briga por sombreamento e por pergolados e por um piso que vai refletir mais o calor em vez de absorver, é muito maior, né? E água também eles aceitam? Aceitam. A água eles aceitam mais, porque tem esses períodos de estiagem lá que são muito marcados, né? Agora a gente estava esperando para começar a plantar um condomínio. Deu a primeira chuvinha e eles começaram a plantar. Então, eles são muito regidos pela época das chuvas e a época da seca. Na época da seca, você tem uma fontezinha, faz a cabeça, né? Então, eles são mais, aceitam melhor. Bom, você foi presidente da ABAP e trabalha na associação, né, por diversos momentos. Como é que você vê a evolução tanto da associação e da própria profissão esses anos todos? O fato de existirem os profissionais não arquitetos, como é que você vê tudo isso? Olha, eu acho essa coisa um nó complicado de desatar. Eu acho que a nossa briga vai ser eterna com agrônomos, biólogos, botânicos, etc., se a gente não tiver uma formação mais específica. Não dá para a gente ficar sendo franco-atirador, sabe? Essa formação fragmentada aqui e ali, eu acho impossível isso. E eu acho que para a profissão crescer, a gente tem que ter uma formação mais específica. Eu acho que ela deve estar mais atrelada à arquitetura, porque, no fim, é a maneira de pensar o espaço e de você ter um referencial que a arquitetura proporciona, que eu acho que é muito rica, que é diferente de você ter uma escola que vem da horticultura, mas eu acho que não tem escapatória. Enquanto a gente não tiver uma graduação que forme profissionais específicos, nós vamos estar brigando e uma briga cega. Porque quem é que atesta que realmente somos nós aqueles que estão destinados a fazer isso e não os agrônomos? Nós não temos nenhum respaldo. Então, acho que o nosso respaldo é a formação específica. Não tem outro jeito. Quer dizer, ou um curso de especialização, ou então uma coisa que vem uma especialização dentro da arquitetura, que num certo momento ramifica, sabe? Mas se nós não formamos profissionais arquitetos urbanistas, então podemos formar arquitetos paisagistas a partir da arquitetura. Mas eu acho que não tem solução, não vejo a menor possibilidade de acordo se a gente não tiver formação específica. Porque acho que só a pós-graduação... No nível da graduação. Na graduação.